Será que um único livro pode responder todas as principais questões da vida e ainda conseguir fazer isso em menos de 100 páginas? Sejamos sinceros, provavelmente não, mas se tem um livro que no mínimo chega perto, é O Profeta, de Khalil Gibran. O livro começa com Al-Mustafa, o profeta, prestes a deixar a cidade de Orfalase, depois de ter passado 12 anos lá. Quando avista o barco que o levaria de volta à sua ilha natal se aproximando, sente primeiramente felicidade, mas logo é tomado por uma grande melancolia por ter sido ignorado e desacreditado pelo povo da cidade e não ter tido a oportunidade de compartilhar o seu conhecimento. É aí que ele é surpreendido pelos moradores chegando aos poucos e clamando que não partisse ainda. Muito o temos amado, mas emudecido era o nosso amor e com véus encoberto. Agora, contudo, esse amor clama por você em voz alta e deseja revelar-se diante de ti. E sempre foi verdade que o amor só conhece a sua profundidade ao chegar a hora da separação. Então ele segue em direção a uma grande praça diante de um templo, do qual sai Almitra, uma vidente que foi a única que acolheu e acreditou no profeta desde o começo. Ela pede que antes de partir ele revele a sua verdade e tudo o que aprendeu que existe entre o nascimento e a morte. A partir daí as pessoas começam a fazer perguntas sobre as mais profundas questões: o amor, o trabalho, a dor, o prazer, os filhos, o autoconhecimento, a religião, a morte, o bem e o mal e muito mais. Al-Mustafa responde cada pergunta em uma prosa poética e hipnotizante banhada em filosofia, que é tão sucinta quanto profunda e tão humilde quanto provocativa, fazendo com que a reflexão sobre cada frase, cada palavra, cada vírgula seja inevitável. A primeira pergunta é da própria Almitra, sobre o amor. O profeta trata das duras verdades do amor real, não do amor idealizado. Ele diz: assim como o amor coroa-os, também haverá de crucificá-los. Assim como é para o crescimento de vocês, também é para a limitação. Ele nos mostra que o amor bagunça, transforma, remexe, desnuda o que há de mais humano em nós. É a revelação dolorosa e gratificante do nosso próprio coração. É como uma prece, uma melodia de louvor dirigida ao ser amado. Nos permite experimentar o mais puro êxtase e a mais pura gratidão, mas também entender a dor da ternura. Ele diz: o amor nada dá além de si mesmo, e nada tira senão de si mesmo. O amor não possui nem quer ser possuído, pois o amor é suficiente ao amor. Em seguida perguntam-lhe sobre o casamento, e a sua resposta eu entendo tratar de qualquer união amorosa entre dois seres e não somente da matrimonial, exaltando a sensatez e a ponderação. Ele diz: deixem que existam espaços no fato de estarem juntos, e permitam que os ventos do céu dancem entre vocês. Deixem que cada um de vocês seja independente, assim como são independentes as cordas de um violão, embora vibrem com a mesma música. Seguindo a linha de raciocínio, uma mulher com o seu bebê pergunta sobre os filhos. E não é à toa que essa é provavelmente a passagem mais famosa da obra, mesmo sendo uma das mais breves. A mensagem é intensa e dura, mas a prosa é tão bela e verdadeira que golpeia com carinho e afaga com rigor. Os pais devem entender que os filhos não são uma continuação deles, mas sim seres totalmente independentes, que devem ser lançados ao mundo sem hesitação. O amor incondicional é o mínimo que os pais podem oferecer, mas sem esperar nada em troca e sem um apego possessivo pelos resultados que surgirão de tamanha dedicação. O profeta diz: seus filhos não são seus. São os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Chegam por meio de vocês, mas não de vocês. Embora estejam com vocês, não lhes pertencem. Podem dar-lhes o amor, mas não os pensamentos, pois eles têm pensamentos próprios. Podem abrigar-lhes o corpo, mas a alma não, pois a alma deles mora na casa do amanhã, a qual não lhes é possível visitar nem sequer em sonhos. Algumas perguntas passam até que a sacerdotisa questiona sobre a razão e a paixão. O profeta responde que precisamos de ambas para viver, a paixão para nos mover e a razão para descansar. A batalha interna que existe dentro da nossa alma entre esses dois gigantes pode ser pacificada. E mais, esses inimigos que lutam ferozmente podem se tornar aliados, mas só cada um de nós pode promover essa paz dentro de si. Ele diz: a razão e a paixão são o leme e as velas da alma navegante de vocês. Se essas velas ou lemes se quebram, resta-lhes apenas serem lançados e levados pela corrente, ou então ficarem retidos imóveis no meio do mar. Pois a razão, ao governar sozinha, é uma força limitante, e a paixão isolada é uma chama que arde até sua autodestruição. Então, talvez para saber como buscar esse equilíbrio, perguntaram-lhe sobre o autoconhecimento.
Al-Mustafa responde que no interior de cada um de nós sabemos os segredos dos dias e das noites, mas sentimos a necessidade de tocar esse conhecimento com os dedos, ouvi-lo em palavras, talvez até traduzir sentimentos que parecem intraduzíveis, e tudo bem que assim desejemos, mas tenhamos cuidado em não tentar medir com fitas métricas ou pesar com balanças o que nos é revelado. Ele diz: o eu é um mar sem limites e imensurável. Não digam encontrei a verdade, mas em vez disso encontrei uma verdade. Não digam encontrei o caminho da alma, é preferível que digam encontrei a alma caminhando em meu caminho, pois a alma percorre todos os caminhos. Logo, um ermitão que visitava a cidade somente uma vez por ano perguntou sobre o prazer. Não é à toa que essa pergunta é feita por um ermitão, uma pessoa que vive isoladamente e abdica da grande maioria ou de todos os prazeres. Então o profeta disserta sobre as possibilidades do prazer. Ele não condena os jovens que o buscam exclusivamente, nem os anciãos que se arrependem de tê-lo buscado, nem os que se encontram entre esses dois grupos e têm medo de buscá-lo. O profeta diz: o prazer é uma música de liberdade, mas não a liberdade. Consiste no florescer de seus desejos, não, contudo, no fruto deles. Ele alerta para a dualidade. Se por um lado é bom ser livre para buscar o prazer, entregar-se exclusivamente a essa busca pode acabar nos prendendo em uma outra gaiola, mas que deixemos que cada um decida por si, pois a necessidade de passar pela experiência é inevitável, e se seguirem adiante e não pararem nos primeiros passos dos prazeres simplórios, podem encontrar muito mais, como quem cavoca na terra em busca de raízes e acaba por encontrar um tesouro. E fazendo contraste com o prazer, um sacerdote pergunta sobre a religião. Por acaso falei de outra coisa hoje? Questiona o profeta, pois ele diz que é impossível separar a fé das ações e as crenças das ocupações. Isso pode ser entendido tanto de forma literal quanto metafórica, ou seja, temos a religião como um conjunto de sistemas culturais e crenças ou como princípios morais e éticos. Se ele ensina o que ensina, é porque acredita que aquilo é de alguma forma sacramentável, moral, ético. E cuidadosamente ele mexe em aspectos muito dogmáticos da religião, traçando um paralelo entre as duas óticas. Se desejam conhecer Deus, não sejam então decifradores de mistérios. Em vez disso, olhem ao redor de si mesmo e haverão de vê-lo brincar com os filhos de vocês. E olhem para o espaço, haverão de vê-lo caminhar nas nuvens, estender seus braços no relâmpago e descer na chuva. Haverão de vê-lo sorrir em flores, depois se elevar e acenar com as mãos em árvores. Então a vidente Almitra, que fez a primeira pergunta, agora faz a última, sobre a morte. O profeta responde: vocês desejariam conhecer o segredo da morte, mas como descobri-lo se não o procurarem no âmago da vida? Se vocês desejam contemplar o espírito da morte, escancarem as portas do coração para o corpo da vida, pois a vida e a morte são uma só, assim como são o rio e o mar. Se estamos em vida querendo aprender o significado da morte, não podemos deixar de aceitar respostas paradoxais. Sendo assim, o profeta explica na passagem mais enigmática do livro que a morte não difere tanto assim da vida, mas como qualquer coisa que existe faz parte dela. Nosso medo da morte é simplório, pois além do nosso apego ao que é conhecido, nada se perde. O corpo, que é matéria, se transforma. Afinal, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O espírito, se existe, permanece intacto, e a forma, como diria Platão e o seu mundo das ideias, é meramente uma ideia. E assim, após passarem o dia bebendo da fonte dos ensinamentos do profeta, a noite chega e ele precisa se despedir. É hora de partir. O seu trabalho foi feito, mas ele não espera que nada do que disse seja levado como dogma. Então conclui: se algo do que eu lhes disse é verdade, essa verdade irá revelar-se numa voz mais clara e em palavras mais acessíveis ao vosso entender. São milhares as camadas de interpretação e os níveis de ensinamento que podemos extrair dessa obra. Cada leitura traz um novo entendimento e um novo leque de possibilidades se abre diante do leitor. Em menos de 100 páginas, Khalil Gibran construiu a sua obra-prima, que vale ser lida e relida diversas e diversas vezes. Espero que eu tenha conseguido fazer jus a uma das obras mais importantes da história e mais impactantes da minha vida. Eu tratei de 8 conceitos no vídeo, mas o profeta trata de 26 no total. Para quem quiser ler o livro completo, o que eu recomendo fortemente, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Comprando por esse link você ajuda o canal sem gastar nem um centavo a mais. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho, eu te toco de alguma maneira e quer que eu continue, peço que considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber notificação quando eu lançar um vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.